Aquí hay que tener grabadores. Grabador del micrófono.
Sabia, o som está. Imagem. Esteja pronto. Ya. Apa? Desculpa. Entrada da Sua Excelência, Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, para a nossa Assembleia. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiro eu queria pedir para se desligar os telemóveis, faz favor. Minhas senhoras e meus senhores, é com muita honra que registramos a prestigiosa presença de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, General Massassauquem Maló, que vai presidir a presente cerimónia e, em nome de quem saudamos e agradecemos a presença de todos vós. Com a permissão do Sr. Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, General Massassauquem Maló, declaramos aberta esta cerimónia solene de empossamento do Presidente e Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura Judicial da recém-eleitos. Em seguida, convidamos o Presidente da Comissão Eleitoral e titular do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Dr. Sandy Fati, para a leitura da ata de síntese das eleições do Presidente e Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, realizadas no passado dia 16 do mês em curso. Doutor, tenha bondade. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Comandante Supremo das Forças de Defesa e Segurança, General do Exército, Umaru Sissoko Embalo, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Venerando Conselheiro, Dr. Lima André, Presidente da Assembleia Nacional Popular em exercício, Adja Satu Camará, Senhora Ministra da Justiça e Direitos Humanos, Digníssimo Procurador-Geral da República, Dr. Bacari Piai, Conselheiro Dr. Tijani Baldé, e representação do Tribunal Superior Militar, Dr. Augusto Cora. Minhas senhoras e meus senhores, de 2025, no dia 10 de abril, criou uma comissão eleitoral composta por 4 membros, um presidente, uma escrutinadora, um escrutinador e uma secretária. Cumpridas todas as formalidades legais, após a apreciação das candidaturas, foram retidos
os seguintes candidatos: Venerando Conselheiro Dr. Aimadu Sawane, para o cargo do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e para o cargo do Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Venerando Conselheiro Dr. Passau Nachaya. Venerando Conselheiro Dr. Arafat Mané, para o cargo do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e para o cargo do Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Venerando Conselheiro João Mendes Pereira. No dia 16 de maio de 2025, realizou-se as eleições com os seguintes resultados. Para o cargo do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, no universo de 19 votantes, tivemos 19 votos válidos, 0 votos brancos e 0 nulos. Assim, tivemos 19 votos expressos em que o candidato Aimadu Sawane obteve 7 votos, o candidato Arafat Mané obteve 12 votos, pelo que foi declarado vencedor e Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o venerando Juiz Conselheiro Dr. Arafat Mané. Para o cargo do Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, tivemos 19 votos expressos, 19 votos válidos, os votos brancos, 0 votos brancos e 0 votos nulos. Tendo o venerando Conselheiro Dr. Passau Nachaya obtido 6 votos, enquanto o venerando Conselheiro Dr. João Mendes Pereira obteve 13 votos, pelo que foi declarado vencedor e Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Cumpre registrar que as atas simples de escrutínio foram reconhecidas e assinadas pelos respectivos mandatários dos 4 candidatos. Por fim, agradecemos imensamente o Presidente cessante e a sua equipa pelo apoio incansável prestado ao longo dos trabalhos e sem o qual seria impossível o funcionamento da nossa comissão. Muito obrigado. Agradecemos o Presidente da Comissão Eleitoral e todos os membros da referida Comissão pelo brilhante trabalho feito. De termo de posse. Por favor, fiquem de pé, com as mãos direitas levantadas para prestarem juramento. Termo de posse. Aos 29 dias do mês de maio do ano de 2025, nesta cidade de Bissau, no Salão de Nobre do Supremo Tribunal de Justiça, nome do Saio Calder, onde se encontrava presente Sua Excelência, Senhor Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, General do Exército, Uma Soquem Barol, pelas 10 horas, compareceram os venerandos juízes conselheiros Arafat Mané e João Mendes Pereira para tomarem posse ao cargo de Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura Judicial e Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, para o qual foram eleitos nos termos da Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais, Lei nº 6/2011, de 4 de maio, para um mandato de 4 anos. Portanto, vamos ao seguinte termo de posse. Juro por mim a honra de defender a Constituição e as leis, zelar pela bondade, pela boa administração da Justiça, pela independência dos tribunais e dedicar toda a minha inteligência, a minha energia ao serviço da Guiné-Bissau, cumprindo com toda a fidelidade a função de Presidente e Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, para o qual foram eleitos.
Faz favor, Presidente. Tenha bondade. Agora convidamos a Sua Excelência, Presidente, assinar. Obrigado, Presidente. Vice-Presidente, Foi Sua Excelência, General do Exército Mocício Cambaló, Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, declarar conferida a posse, nos termos da linha Z do artigo 68 da Constituição da República da Guiné-Bissau, conjugado com o artigo 25, número 1, a linha A, da Lei número 1/99, de 27 de setembro do Estatuto dos Magistrados. Lido o termo de posse, por favor. Presidente, tenha a oportunidade de mudar de lugar. Por favor. Sim. Para a intervenção, concede a palavra ao Venerável Conselheiro Arafat Mané, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Senhor Presidente, tenha a palavra. Sua Excelência, Senhor Presidente da República, e o Comandante Supremo das Forças Armadas, General do Exército, Omar Mocício Cambaló, Sua Excelência, Senhora Presidente em exercício da Assembleia Nacional Popular, Águia Satu Camará Pinto, Sua Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, Engenheiro Rui Eduardo Barros, Excelentíssima Senhora Ministra da Justiça e do Digníssimo Procurador-Geral da República, Dr. Bacari Biai, Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas, Dr. Amanda Tiani, do Governo, Venerando Conselheiro Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e Digníssimo Vice-Procurador-Geral da República, Venerando os Juízes Conselheiros e Digníssimo Procurador-Geral Adjuntos, Venerando os Juízes Embargadores e Digníssimo Procurador da República,
excelentíssimo senhor bastonado da Ordem dos Advogados, excelentíssimo juiz de direito, setoriais e dignos delegados do Procurador da Pública, muito ilustres convidados nas vossas mais diversas e distintas qualidades e categorias, com todo o protocolo observado. Senhoras e senhores, com a vossa licença, as minhas primeiras palavras de enorme gratidão devo às venerandas e aos venerandos juízes membros do nosso grande e promissor projeto A Mudança, cuja liderança como por seu honroso quanto significante desafio, por termos logrado a modesta quanto significativa proeza de realizar o propósito fundamental preconizado no seu âmbito, vencer as eleições do dia 16 de maio de 2025 de forma inequívoca e expressiva, que mereceu o reconhecimento dos colegas, magistrados, concorrentes e votantes na respectiva lista. Vitória eleitoral que nos confere, já o disseram oportunamente, a legitimidade de agir com todos, em nome de todos os magistrados, no impostergável respeito pelas nossas diferenças e diversidade, que nos deve enriquecer, unir e fortalecer mais do que empobrecer, dividir e enfraquecer, para transformarmos o nosso sistema judicial num sistema rentável, que garanta com efeito a efetiva administração da justiça em nome do povo. Gratidão e mérito de reconhecimento devidos ainda à minha família, aos meus amigos e colegas de sempre, pela inspiração, pelo afeto e pela confiança que estiveram na base da promessa do homem cujo progresso humano esta nova missão que agora abraça testemunha. Uma palavra de reconhecimento também aos distintos membros da Comissão Eleitoral do Conselho de Magistratura Judicial, destacando justamente a figura do seu Presidente-Geral e Advogado Zanifati, pelo estoicismo das demarches de que empreenderam para garantir a serenidade, a lisura e a objetividade com clara evidência na condução de todo o processo eleitoral. Uma palavra final neste prólogo de reconhecimento pessoal e institucional. A Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, General do Exército, Conselho Membro, por ter mantido compromisso institucional incondicional de garantir o normal quanto regular funcionamento das instituições judiciais, que penhoradamente agradeço em nome dos magistrados. Durante mais de 2 décadas de exercício da judicatura, 14 meses dos quais ocupando com o mesmo espírito de missão o cargo de Conselheiro Vice-Presidente Supremo da Justiça e Conselho Supremo da Magistratura Judicial, vivi momentos de alegria e de angústia, ou misto de ambos os sentimentos, servindo causas da justiça. E os de alegria nunca me venceram, como nunca me deixei dominar pela ação perniciosamente paralisante da angústia. A minha candidatura se inspira, portanto, e essencialmente na constatação desta teimosa quanto incômoda realidade que é a de termos uma justiça que continua aparente pobre do serviço da administração pública, apesar de ter assistido ao longo destes anos do serviço da magistratura a profissão de fé dos sucessivos dirigentes políticos deste país, sobre a sua nobreza e o seu papel fundamental na proteção dos direitos humanos e garantia da paz social e desenvolvimento social e econômico. Sua Excelência, Sr. Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, General do Exército, Umaru Sissoko Embaló, muito ilustres convidados, tribunais aprendidos na sua acepção semântica e axiológica significam órgãos supremos investidos no exercício da função jurisdicional que realiza a prestação de serviço público de justiça pela justa composição dos litígios. A evolução histórica e institucional dos tribunais e do poder judicial no seu todo, no qual o Supremo Tribunal de Justiça constitui-se de expressão máxima, não é dissonante da própria evolução do país, ressentindo por isso problemas que confronta e parte doadora da sua solução. Portanto, a Guiné-Bissau tem vivido ao longo destes pouco mais de 5 décadas da sua independência, sucessivos momentos de turbulência, engendradas por golpes e tentativas de golpe de Estado que tendem a comprometer uma sucedida transição democrática no país, num processo em que já havíamos superado claramente as dificuldades que emergiam na primeira fase da construção da nossa soberania nacional, aquela que ficou marcada no plano social pela prevalência de direitos econômicos e sociais como instrumentos da alienação humana, em detrimento dos direitos e liberdades políticas e civis dentro de um comunismo ideológico e partidário. No plano econômico, pela apropriação dos meios de produção, com a coletivização da terra, que passou a ser propriedade do Estado, e a planificação imperativa da economia, e finalmente
parlamentar de cúpula, com a omnipresença do partido e a sua localização paralela em todas as estruturas do Estado. Diria que hoje vivemos soberania e inequivocamente, soberana e inequivocamente a segunda fase da nossa vida nacional e inaugura a Segunda República Democrática a partir de 90, precipitada pelos adventos que formam a queda dos regimes comunistas um pouco por toda a parte, simbolizado pelo grupo do Muro de Berlim em dezembro de 1989. E nota-se, aliás, que, embora a evolução política e constitucional também do nosso país tenha a particularidade de ter antecipado o resultado da Revolução Portuguesa de 1974, com a epopeia que foi a proclamação da nossa independência em 1973, não deixa de ser nítida, de um modo geral, a influência da matriz do direito liberal ancorada na Constituição Portuguesa de 36 na organização estrutural da nossa Segunda República Democrática, que assenta em princípios essenciais como o princípio republicano, tendo de ser uma república a forma institucional do governo preferida, com a eleição direta do chefe de Estado, princípio de Estado de Direito, de acordo com todas as suas exigências de certeza e segurança, de igualdade e de separação de poderes, o princípio democrático, com a existência de eleições periódicas nas quais participam os cidadãos num sufrágio universal e secreto, o princípio de Estado unitário, o princípio social, reconhecendo ao Estado o papel de intervenção na prestação de direitos económicos e sociais, e, finalmente, o princípio internacional, em que a soberania do Estado de Direção não impede a sua inserção externa ao nível de diversas organizações internacionais. E, relativamente à organização política, beneficiando de importantes normas constitucionais, a nossa Constituição da República acolhe um sistema capitalista de mercado, abandonando a via da planificação imperativa. No entanto, a passagem à Segunda República Democrática não se faria sem algumas manifestações de primeira, que se conservasse num debate que me parece estar longe de se encerrar. Conservou-se a propriedade pública da terra globalmente nacionalizada com a independência, embora o Estado possa considerar o direito do uso da mesma. Atribuiu-se poucos instrumentos a capacidade de intervenção e os interesses de alguns grupos económicos estrangeiros têm aumentado, nomeadamente nos setores da banca e do agroalimentar de caju. Sua Excelência, Sr. Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, General Umaru Sissoko Embalo, muito ilustres convidados, senhoras e senhores, não me parece que possa suscitar qualquer dúvida a melhoria de condições que, entretanto, embora muito gradualmente, o nosso país tem vindo a alcançar. Não partilho por isso o pessimismo daqueles que o qualificam como um Estado falhado. Não pretendo, todavia, esconder com o meu optimismo que o amadurecimento democrático do país ainda não resolveu muitos problemas institucionais que se lhe colocam e outros relacionados com o seu desenvolvimento econômico e social. O reforço do papel de garante de paz social e a devoluto à justiça, entendida aqui no seu sentido lato, essencial à fluidez de todo o processo de desenvolvimento do país, encontra o seu fundamento na persistência de problemas institucionais que têm atrofiado os caminhos conduzentes ao progresso político, econômico e social do nosso país. Apesar da controvérsia, devido, porém, a larga medida à irresistência à tentação da sua instrumentalização política, a Justiça continua um serviço público relevante, constituindo uma das dimensões fundamentais do Estado de Direito, pois não se pode realizar desenvolvimento social e econômico sem democracia. E a democracia em si, pelo menos na sua matriz liberal, romanesca e gregoriana, não se constrói sem Estado de Direito. O seu turno também seria utopia se não se basear numa justiça forte, independente e credível. A justiça não é, como não devia ser, uma atividade perigosa. Considera de forma diferente, ainda que inconscientemente implica prejudicar os superiores interesses do país. Nós somos menos de 3 milhões de habitantes. Ainda que todos juntos num partido único seríamos poucos para resolvermos uma extensíssima lista de problemas que significam desafios relevantes que o país confronta. Um país que é nosso, de todos nós, para cuja libertação da dominação, da opressão e de outras injustiças coloniais de toda a espécie lutara toda uma geração de guineenses e cabo-verdianos que não tinham e nem viviam condições que temos e vivemos hoje. Mas ainda assim libertaram o país do nosso povo da humilhação que era a subjugação colonial,
com todos os problemas que tiveram de enfrentar num processo desigual e contraditório, fazendo prova de consciência edificada na luta pela causa da nossa independência, conquistada heroicamente. A justiça é, assim, um patrimônio democrático inestimável, do ponto de vista do valor da nossa luta histórica, do nosso povo, pela sua autodeterminação. Consolidar a sua independência, tendo uma exigência de preservação da unidade nacional, de colocar o país em primeiro lugar, de promovermos a cultura de trabalho, a justiça social, a paz e a estabilidade do país, que deve ser servido e exemplarmente servido por todos os seus filhos, sem distinção da etnia, da religião e da origem social. Bastando, para tanto, guineenses que se distinguem pelo seu elevado quanto reconhecido valor social, que significa a sua capacidade de contribuir para a realização do bem-estar social dos nossos concidadãos. Por isso, o meu compromisso pessoal e profissional, que está na base da confiança que me fizeram colegas magistrados que me elegeram para o mandato que hoje e agora se inicia, com o meu empossamento constitucional, e do venerado conselheiro João Mendes Pereira no cargo de vice-presidente, pelo primeiro magistrado da nação, corresponde também à sua justa qualificação constitucional, ou seja, corresponde também à justa qualificação constitucional do chefe de Estado em democracia representativa. Sua Excelência, Sr. Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, General do Exército Popular Separado, eu exercer o cargo com exemplaridade, serenidade e exigências atituais, que permita melhor defesa do prestígio e promoção da independência dos tribunais através dos seus magistrados, tomar junto do Poder Executivo, com o qual o Poder Judicial deve estabelecer e preservar a necessária cooperação logística fundada na lei, dentro das balizas materiais contidas na agenda judiciária definida pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, todas as providências legais que permitam a correção do desequilíbrio ou desproporcionalidades existentes entre os meios e os recursos de justiça eficaz, imparcial e que funcione efetivamente como pilar do Estado de Direito, dotando de meios técnicos e materiais, bem como recursos financeiros indispensáveis ao seu melhor funcionamento. Promover uma melhor compreensão do papel e da dimensão da justiça na organização do Estado, a parte da sua missão de regulação de uma ordem social, a contribuição da justiça na mobilização de receitas de Estado através de multas, preparos, custas, confiscações a favor do Estado. Incentivar a direção do Centro Nacional da Função Judiciária no procedimento de seleção rigorosa, informação inicial e contínua competente dos magistrados e oficiais de justiça. Estimular o funcionamento estruturado e pedagogicamente competente dos serviços de inspeção do Conselho, como forma de melhorar a administração judiciária qualitativa da justiça, fazer o uso do interesse público, dos canais de comunicação e de espaços de concertação internacional e interno entre os diferentes órgãos de soberania para, com a devida oportunidade, sugerir entre outros assuntos, do fortalecimento dos mecanismos da fiscalização da constitucionalidade, acrescentando tanto a fiscalização preventiva como a fiscalização sectorial prestada por via da revisão constitucional. Rogar o reforço do controle de independência do Poder Judicial que permita o controle judicial do Poder Legislativo, que passa pela forte e independente fiscalização da constitucionalidade, através da qual se atribua a possibilidade do Poder Judicial, seja nos tribunais comuns ou futuramente no Tribunal Especial, intervir afastando da ordem jurídica as normas que considerem inconstitucionais ou ilegais. Por outro lado, o controle judicial do Poder Administrativo, reconhecendo melhor a faculdade permitida aos tribunais de fiscalizar a legitimidade da atividade da administração pública, seja nos atos administrativos que produzem, seja nos contratos administrativos que celebram com os particulares. Denunciar, sempre que presinta o perigo de politização da justiça em geral e da justiça constitucional em particular, na medida em que o princípio da separação de poderes, sendo esta hoje, de resto, a sua dimensão, a sua grande dimensão, exige que o órgão legislativo e executivo, no seu espaço de discricionalidade, atue sem controle interno dos tribunais, que também não deve ser envolvido nas questões de políticas de governo e de conflitualidade democrática entre a maioria e a oposição. E reforçar, com isso concluo, através de uma agenda judiciária reestruturante, a dimensão de uma magistratura disciplinada, organizada e comprometida com os valores do trabalho, da elevação serena e do mobilismo na realização dos fins essenciais da justiça no plano interno e internacional. Um grande bem-aja. Venerando Presidente,
Por fim, esta solenidade será prestigiada com a intervenção da Sua Excelência, Senhor Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, General do Exército, Umar Sissoko Embaló. Sua Excelência, tenha a bondade. Senhora Saduca Barabim, Presidente da Assembleia Nacional Popular e Exercício, Rui Eduardo de Barros, Primeiro-Ministro, digníssimo Senhor Procurador-Geral da República, Presidente do Tribunal de Contas, Ministro da Justiça, senhores membros do Governo, senhor representante do Presidente do Tribunal Militar Superior, ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, venerandos conselheiros, vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, digníssimo vice-procurador-geral da República, venerandos juízes e digníssimos procuradores-gerais adjuntos, grandes juízes desembargadores e digníssimos procuradores da República, meritíssimos juízes de direito, sectoriais, dignos procuradores, delegados procuradores, senhores embaixadores, representantes da organização internacionais, senhoras e senhores convidados, todo o protocolo observado. Minhas senhoras e meus senhores, é com muito prazer que venho presidir a esta cerimônia que é a grande relevância funcional de um órgão de soberania, o Poder Judiciário, um dos pilares do nosso Estado de Direito democrático. Respeitando as regras processuais aplicáveis nessa circunstância, procedeu-se à renovação da composição, quer do Supremo Tribunal de Justiça, órgão superior da hierarquia dos tribunais, quer da composição do Conselho Superior da Magistratura Judicial, o órgão de gestão e disciplina dos juízes. É nesse contexto que, na minha qualidade de Presidente da República e primeiro magistrado da Nação, dei posse ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, venerando o juiz conselheiro Arafat Mané. Mas também dei posse ao Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e Vice-Presidente do Conselho Superior da Administrativa Judicial, venerando o juiz conselheiro João Mendes Pereira. A partir de hoje começa um novo mandato e seguramente um novo capítulo que se abre na alta hierarquia do Poder Judiciário do Estado de Minas. Gostei de saber que as eleições correram muito bem e tiveram um desfecho não contestável. E fui informado de que o projeto de mudança foi o projeto vencedor. O líder desse projeto sublinhou que a vitória foi expressiva, tendo merecido o reconhecimento dos colegas magistrados concorrentes. Feitas as eleições e declarado o vencedor, agora deixa de haver vencedores e nem vencidos. Todos juntos vamos trabalhar para um propósito que nos é comum: servir a justiça, porque a justiça é um valor supremo da República. Também porque não temos dúvidas sobre a importância que a justiça tem na vida dos cidadãos e no desenvolvimento econômico da Guiné-Bissau. Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, senhores convidados, minhas senhoras, meus senhores. Neste primeiro dia de um mandato que está a começar, não vou alongar esta minha intervenção, mas vou lembrar-me de algumas ideias fundamentais da minha magistratura presidencial para o setor da justiça. Em primeiro lugar, volto a reafirmar a total solidariedade institucional do Presidente da República com o Poder Judiciário, e em particular com o Supremo Tribunal de Justiça, órgão máximo na hierarquia dos tribunais. Nesse aspecto, já sabem. Gostaria também de voltar a lembrar que a nossa agenda para o setor da justiça não se alterou e nem podia ter
sido modificado. Passo a repetir algumas das prioridades que traduzem o nosso compromisso com o setor da justiça. Reforçar a confiança da sociedade guinense na justiça, assegurar a transparência dos processos judiciais e o acesso dos nossos compatriotas à justiça. Lutar contra a corrupção e contra o crime organizado em geral, reduzir progressivamente a acumulação dos processos para combater a morosidade e a lentidão na resolução de diferendas que são submetidas aos tribunais. Como facilmente se pode perceber, esta não é uma agenda que se pode cumprir cabalmente no tempo de um mandato. Mas devemos ser capazes, no tempo de um mandato, conseguir avançar cada vez mais e conseguir progredir no bom sentido. É evidente que temos consciência de que faltam recursos humanos, que faltam recursos tecnológicos, que faltam equipamentos e falta logística, não carenciados, que fazem muita falta ao trabalho dos nossos tribunais. Não vamos poupar os nossos esforços para progressivamente encontrarmos respostas para essas necessidades. E assim, com essas palavras que termino essa minha introdução, desejo os maiores sucessos e aos responsáveis, votos esses que são extensivos a todos os quadros afeto ao Supremo Tribunal de Justiça. Caros juízes, gostaria de deixar um recorde para falar com a OS, uma página para virar. E antes de mais, nada de um vibrato. Ora, para o presidente Cesar, Lima Antônio André, que dirigiu o Supremo para a transição, porque, às vezes, é como a Ana Faria de sempre, minha papel é só ser presidente público e não ter também de grande capacidade. Então, essa frase sempre me lembro do lugar. Não tem também paciência de capacitar o mundo. Se vou não ter de créditos, não está sendo. Se vou de apoio, doutor, e médico, acabou com ok. Um dia, então, o presidente do país do Emor, falou, não fala com nada da médico, foi presidente mais. Fala, não vou de abertura, não me ser doutor, fecha, doutor, fecha. Não, fala, mesmo licenciado, não está falando, doutor. E que não, e fala, vou ir a carteira. Daí tudo me entregou na tomada. E tinha na grande consciência. E fala, não tem tempo, paciência e não quero ser. E que ele deve ser impostado. Mas geração pela vida, fora de nós, e tem que ser uma geração muito mais bem preparada. Que tem que ter a consciência. Pensa com o setor de justiça. Homem que está a fazer função, e não função que está a fazer homem. Na país não é função da seguinte. Que país que você não vai assim. Homem que está a fazer função. Aonde pode não ser uma frase assim, coordenada, isso é legal. E que até em pequenos estados, e tem só estado, por exemplo, tem que falar com um bar disse que até em pequeno estado. Sempre tem estado. Eu não digo pobre também em pequeno estado. Fala, o Lutiano, me parece inegável que não é desse posto. Até em pequeno estado e tem estado. Onde o presidente da comissão foi falando que é comarcado. Países de políticos que matam secretários, ou políticos que matam na Nigéria, e políticos de Guiné-Bissau. Não vai lá, porque não foi presidente de exercício do Senado. O senhor Alex da Toyada, falando na pior ainda, se você vir com lá. Não está falando que até em pequeno estado, mas está falando também de uma bom filho de terra que não foi mais nesse terra. Onde que não passa na barra?
tem um candidato. Não foi ministro de Mati. Ah, o outro. Olha, vizinho nacional. Tudo senegalês é nosso. Já tem oposição e já tem tudo gente mobilizado. Porque se ganha, isso é legal. E tem de comunidade, se ganha. Essa é a verdade. É um país que faz luta de libertação ímpar. A medicina, o firma. Maior vergonha de sempre que não passa, e hoje a minha elegido. O Supremo Tribunal tem que comer e fazer um papel que cancela-se. Que cancela-se? Não. Que papel? Esse Conselho Nacional. A Comissão Nacional de Eleição. Supremo usurpado só porque uma não vai aparecer. Eu estou conduzindo. Não quero saber. Não está falando para não ouvir na televisão. Não. Não tem que ter tempo e consciência e não pedir perdão. Não será pleno do século XXI. Aos não tem digníssimos, os senhores embaixadores, sabe? Sem dizer verdade. É assim, o presidente deveria soltar. Esse é assim. Esse disse, uma sessão chegada. Tudo verdade. E uma sessão vai balançar. Por quê? Não põe nem a cabeça um Estado pequenino para ter. Tem só Estado. Uma bandeira, uma nação e um hino. Esse legado que não se deixa a sociedade, né? E governo de justiça. Não tem recursos e não mudar. Porque se não vai mudar, vai estar bem. Olha a justiça também vai estar bem. E não falar do Supremo, do vice, como a os não é vossa posse. Mas não dá para ninguém pegar na função mais falar o governo do Supremo Tribunal. A minha certa divergência de opinião. O único que está dando a Rússia e que está falando de dimensão. Ele não fuja. Ele não fuja. E querendo só cara para mais. Não dá para dizer como é cara para mais. Nunca. E não pedir sempre quem quer substituir para ser melhor de uma sociedade. Pelo menos, a intenção do vício de uma dignidade na conserva da nação, respeito por dignidade. Ele é fundamental. E magistrado também. Pode ter um papel fundamental no Estado de Direito democrático. Se um grande investidor na lei, multinacional na lei, e tem que acreditar na justiça. Mas outra não é justiça que ninguém quer acreditar. País também. Então, assim não tem como adiantar. Então, ele diz a criticar o Supremo sequestrado. A mim nunca me anima nas soluções. Eu nem procurador-geral. Não. Ele está falando. Senso de limite. E coisa fundamental na estrutura do homem. Senso de limite. Mas me está falando alguém que vem por esfera. Não forças armadas. Cada tem senso de limite está bem de vida. Mas o terreno está com o de vida. Mas nós tudo era aquilo que se chama não tem diferença. E não falou só de parabéns. Como por enquanto sempre na solidariedade, na amizade e na respeito também. Sempre. E na espera de colegas no Estado, depois acaba de falar isso. Se um irmão vai na rua e que a Borgonha é comário, e Borgonha é eleição, porque foi presidente da República. Mas nós estamos mal acontecendo com um grupo, se não é Mário da rua, isso é muito bem. Não. Na espera de o colega da Rio homenagem, sobretudo o novo presidente, venerado Afamane, negócio de Rio homenagem. Durante o tempo que o Paulo foi presidente, qual serviço? Amanhã vai, eu estou para ver.
Aonde vai baixo sabe? Ao céu, não muito bem. Para ver vamos falar hoje com uma não tem cuidado, e às vezes a mim você tio, a mim simples, mas muito reto que são populares, não gostaria de sorte. Não vamos. Por aí firmar não para ver coisa que não me gostava de e cada vez não me para ver. Foi firmar visto para firmar assim para Daniel. Mas se for um curso que faz. Olha, vou até ligar para a mesa. Não vou firmar, não vou. Vou lembrar para a Daniel. Eu sabia a vida da nossa. Embaixador, estou aí como presidente da sua se poner a militar. Senhora embaixadora, como sabe? Olha, é protocolo de FUAI. Não, não traz. Fica com fogo.
Podemos continuar com... Obrigada. Sua Excelência, agradecemos o notável discurso que está nesta palavra de Sua Excelência, Presidente da República. Continuamos com a sua permissão. O Presidente da República damos por encerrada a presente cerimónia solene de empossamento do Presidente e Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Convidamos Sua Excelência, Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas e o Venerando Presidente e Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura para fazer foto de família no pátio. Por último, depois desta foto, os presentes terão o posto de honra que vai ser servido no pátio. Bem-aja e muito obrigado. Vamos ficar rápido. Vamos ficar rápido. Não, aquilo para mim até uma questão júnior. A gente gosta de que é essencial a gente cada coisa para mim. Ninguém me compreende porque na relação com Portugal, na relação com pensa como ele ultrapassa essa brincadeira de passaporte. Acabei de ter uma declaração que está na instituição de não peregrinos. Mas é lamentável, tendo como é que foi sensível na apreensão de passaportes. Essa atinge qualquer... Porque é uma questão muito sensível, a questão de religião. Esta mostra a hostilidade, claro, de Portugal em relação a muçulmanos. Que acaso, nunca me se... Mas é muito sensível, porque a questão de peregrinação é muito sensível, na toda parte. E a questão de religião não é é dado todos os documentos e o Ministério do Negócio Estrangeiro português também fornece a juiz e o Ministério Público, mas é que foi sensível essa questão que é muito sensível. Coisa sensível está tratada com muita sensatez, com prudência. Mas é lamentável. Ele está de acordo com o Ministro do Negócio Estrangeiro. Cada vez que tem um presidente que Umaru Malamba, um presidente muçulmano na Guiné, Portugal está sendo nunca me se falar, está sendo um bocado hostil, porque a mim não está falando nada. Mas que Malamba cai passa, que se refugia mais passa, ele passa como quer dizer como a República Cristã, a única República de muçulmanos. A República Guiné são um país laico, como Portugal, mas sempre que tem um presidente que é de confissão cristã, Portugal está agindo de outra forma. A comunicação social portuguesa, nesse caso. E essa está concordativo com o Ministro do Negócio Estrangeiro. Mas pensa como a situação seja ultrapassada, segundo coisa, mas em coisas que a mim lamentável é que foi sensível, é muito sensível, esta mostra claramente a confirmação de declaração do Ministro do Negócio Estrangeiro.
Presidente, depois de uma intervenção no setor de saúde, greve de saúde na educação, e suspender, greve volta mais à tona nas dois setores. Bom, só que você, o Presidente da República, ele te ajuda a funcionar, não é? Te ajuda a funcionar. Na base, o que é que não passa? O que é que chomeles naquela altura e pego de qualquer forma, que se vê o que é que tem. E que é o papel do Presidente da República? E seguidores de Rádio TV Bantaba, depois que nós acabamos de assistir a cerimônia de tomada de posse do novo presidente do Supremo Tribunal de Guiné-Bissau, presidido pelo presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, e nós falamos muito obrigado pelo tempo que você dispensa na companhia esta cerimônia, e não fica para ali, se tem assunto, não volta.